Bom, pessoal, boa tarde. Temos aqui, então, mais uma reunião do grupo de fotônica. Vamos ter a apresentação de hoje com a Inara, que vai falar um pouco aqui sobre o trabalho de iniciação científica que ela vem fazendo sobre a orientação do Lean. Inara, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou a Inara. Eu sou aluna de C do professor Lino. E hoje eu vou apresentar o trabalho que a gente está fazendo esse ano, que chama Obtenção da Curva de Dispersão do Índice de Refração do Espectro de Transmissão em Interfaces de Materiais Transparentes. A apresentação vai ser mais ou menos assim. Eu vou dar uma breve motivação, introdução de alguns conceitos que a gente usa, falar os métodos e apresentar um pouco dos resultados que a gente vem tendo no laboratório também. A motivação é basicamente que a gente sabe que o índice de refração é uma das características mais importantes dos materiais e por isso é de extrema importância a gente saber realizar a medida de maneira correta. Porém, existem muitos métodos para fazer essa medida, só que às vezes eles são muito complexos e demorados, né? Então eles envolvem conceitos de interferometria e ângulos críticos, etc. E a nossa proposta é fazer... E desculpa, que eu acabei de sair de uma período de doença, então eu vou ficar tossindo um pouco. Então a nossa proposta é fazer, um método que seja mais simples e também, de certa forma, acessível, né? Porque a gente usa um aparelho que é o espectrômetro VEVIS, que apesar de ser caro, ele tem no nosso laboratório, também é comum ver nos laboratórios por aí. Então, também mais um motivo para a gente determinar esse método. E, além disso, a gente quer determinar a curva de dispersão do índice de refração dos materiais, né, como eu disse, utilizando os conceitos de transmitância e absorção. A introdução teórica na verdade, a gente fez várias configurações, né, de medidas em lâminas. E, para o caso de uma lâmina, eu vou mostrar daqui a pouco, tem o esqueminha de duas, de várias e também das cubetas, né? Mas para o caso da transmissão em uma lâmina, a gente tem que as relações são essas daqui, né? Então a transmitância ela tem essa relação com o índice de refração. E se a gente for deconvoluir na equação, a gente chega nessa equação do segundo grau, que é a que a gente usa para plotar a curva de dispersão. Aqui a gente vê que tem a solução mais e menos, né? A princípio, por caso de uma lâmina só, a gente achava que a única curva correta era a curva da solução mais, e realmente, por causa de uma lâmina só, a solução menos dá resultados um pouco bizarros, assim. Mas mais para frente, no caso das cubetas, a gente vai ver que essa solução menos aqui não é descartável, que nem a gente achava que seria no caso da transmissão em uma lâmina. E pelo contrário, né, ela traz, inclusive, mais informação sobre os resultados para a gente. Quando a gente mede a transmissão, a gente tem ainda a contribuição da absorção, né? Então, essa contribuição, ela muda um pouco assim os resultados, e para melhorar os nossos resultados, a gente tem que eliminar a absorção fazendo essas continhas. A gente tem essa relação com a transmissão, e para melhorar os resultados, a gente fez o seguinte: pegou lâminas da mesma amostra, do mesmo material, só que em diferentes espessuras. Então, a gente provou, por exemplo, uma lâmina de 1L e uma lâmina de 2Ls. Se a gente calcular a transmissão dos dois e transformar a partir dessa equação na absorção, a gente consegue eliminar, fazendo a subtração, né, aqui, a absorção, pura, né, sem a contribuição da reflexão de Fresnel. Então, a gente pega, volta nos resultados da absorção na lâmina de 1 milímetro, por exemplo, 1L, e tira essa absorção pura, sem reflexão, e fica só com a absorção de Fresnel, que a gente chamou aqui, né? E com essa absorção a gente consegue voltar
para a transmissão. A gente chamou que seria a transmissão real. E aí a gente volta nessa equação aqui. Então, o que a gente fez foi basicamente eliminar a absorção do sistema e a gente consegue plotar uma curva que seja mais próxima da curva teórica usando essa equação. Aqui tem, tipo, os esqueminhas, né, que a gente fez. Primeiro a gente trabalhou incidindo um feixe de luz em uma lâmina só, calculando essa transmissão. Aí, para eliminar a absorção e melhorar os resultados, a gente usou lâminas de 1L e 2L. Mais para frente eu vou pôr a foto, né? Então, a nossa solução vai, tipo, sanduichar as duas lâminas, porque a gente não tinha infinitos espessuras de todas as lâminas, então a gente usou um óleozinho que o índice de refração dele era igual a 1,5 também, que é o próximo dos vidros que a gente estava medindo, e foi dando certo. E agora a gente está fazendo essa configuração aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que em cubetas com líquidos. Aqui nesse slide, né, vou mostrando. Esse aqui é o líquidozinho que eu falei que a gente estava usando para sanduichar duas lâminas e fazer uma dispersora maior. O UV-Vis, as lâminas de vidro comum polido e não polido, e também as cubetinhas que a gente estava usando para fazer todas essas coisas. Tá. Agora eu vou mostrar alguns resultados que a gente teve, né? Que, como eu falei, primeiro a gente mediu em uma lâmina só. Então, a gente, utilizando aquelas equações que eu mostrei no slide anterior, a gente conseguiu... Aqui, na verdade, eu coloquei, são os vidros LF6 e SK11, né? A gente mediu muitos vidros, a gente focou mais para frente também, mais no vidro comum e no BK7, mas aqui é só para mostrar que a gente consegue fazer com todas as amostras. E aí a gente plotou o gráfico, né, da comparação entre as curvas de dispersão teórica e experimental. Aqui ainda, tipo, tá dando uma certa diferença, porque a gente ainda não tinha eliminado as contribuições da absorção de Fresnel. E só para falar, né, que a curva teórica foi dada pela equação de Sellmeier, que está aqui. Enfim, então esse foi o primeiro caso, e a gente viu que ainda precisava melhorar mais, né? E a gente parou e pensou, o que pode estar influenciando nesse resultado? E aí uma das hipóteses foi que no processo de fabricação, aqueles vidros chamados vidros float, eles podem ainda conter substâncias que, sei lá, restos de substâncias que estavam ali na fabricação dele, e que isso poderia mudar o valor, né, que a gente estava tendo. Então, a gente pegou duas amostras de vidro comum e mandou polir uma delas, e aí a gente fez a comparação entre as duas medidas. E aí a gente viu que realmente a curva da amostra polida dava resultados melhor. Então, possivelmente, o processo de fabricação realmente influenciava nos nossos resultados. Depois, a gente fez aquele esquema que eu mostrei agora há pouco de usar lâminas de diferentes espessuras, sanduichadas com aquele óleozinho, gelzinho, que tinha um índice de refração que a gente sabia que era basicamente próximo do vidro que a gente estava medindo, então não ia influenciar nos resultados. E aí, com isso, a gente botou a transmitância, né, dos dois vidros e calculou a curva a curva de dispersão do índice de refração. E a gente viu que agora ficou bem mais próximo da curva teórica, que foi dada também a partir da equação de Sellmeier. Então, foi um resultado bom que basicamente deu certo o que a gente estava pensando. E aí, por último, a gente
começou a medir... Deixa eu beber água. A fazer as medidas em cubetas com líquidos, né? Porque a gente sabe que a gente vai poder medir infinitos líquidos, né? Porque é um material de fácil acesso. E só que aí a gente muda um pouco as expressões, né? Porque quanto mais interfaces a luz passa, vai mudando. A gente precisa, tipo, basicamente elevar essa equação ao quadrado. E aí, fazendo isso, deconvoluindo certinho, a gente consegue calcular o índice de refração tanto do líquido quanto da cubeta vazia, né? Que no nosso, acho que era feita de sílica. E aqui foi quando a gente percebeu que a solução negativa, que é essa daqui de baixo, não seria descartável, né? Porque basicamente a gente faz a média das duas e percebe que elimina bastante o ruído e, além disso, fica mais próximo do valor teórico. Aqui, no caso, faltou eu fazer um fitting para ficar mais próximo ainda. E outra coisa que esse sinal eu esqueci de pôr aqui, na verdade, falta um menos. Mas outra coisa que esse sinal da solução mais e menos nos indica é para onde que a gente tem que fazer o fit, né? Então, se a gente não soubesse a curva teórica, sabendo mais ou menos se o índice de refração do líquido é maior ou menor do que o do meio, que na verdade é o ar, a gente ia saber se a gente tem que fitar a curva para cima ou para baixo. Mas essa parte aqui, na verdade, eu ainda nem coloquei tudo, porque eu ainda estou fazendo ela. E então não tenho os resultados tão prontos para mostrar. Mas a ideia é essa. E também a gente tem que eliminar a absorção, né? Porque a luz vai passar por várias interfaces e também por um líquido. E aí... Segundo. Então, basicamente, é isso. Foi bem rapidinho, porque realmente não terminou o período da IC ainda. Então, só tenho isso para falar por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.